a fase de emissões. E a fase de emissões é aquele controle que você vai fazer para que você tenha respeite, na verdade, né, toda a parte de homologação. Você vai respeitar os níveis de emissões que são exigidos pelo governo de cada país. Cada país tem o seu nível de emissões, tem suas legislações. Aqui na Europa tem normas que são usadas aqui na Europa. Nos Estados Unidos tem normas que são usadas nos Estados Unidos. No Brasil, as normas no Brasil. Então, cada lugar tem as suas normas de emissões. Claro que cada um tenta fazer da melhor maneira possível, né? Mas aí depende de muita coisa. Então, cada governo, de acordo com a estratégia que tem, né, estabelece esse nível de emissões. A implementação, né, dessa regulamentação também é muito importante. É feita de acordo com... É feita em acordo, na verdade, com as montadoras, né? É uma coisa que tipo, eles sentam para conversar, para ver onde é que a gente pode ir, quais as tecnologias que tem que entrar, por exemplo, quando você diminui os limites, né? Você deixa mais restrito o limite de emissões. Existe uma certa conversa entre o governo e também os órgãos responsáveis, né, pelo governo dessa área de ambiente, né, ambiental, com as montadoras, para que eles vejam, não, mas tem que entrar certas tecnologias, que daí demora tanto tempo para entrar, e daí eles fazem esse tipo de acordo para poder começar a fazer, por exemplo, uma redução do limite de emissões. Então, é uma área também bem legal para trabalhar. Você tem que trabalhar com o catalisador. O catalisador ele tem respostas, que o catalisador que a gente usa para a gasolina, né, ele é um catalisador de 3 vias, e ele trata tanto a parte de combustão, ele vai fazer a oxidação do HC e também do CO, que sai como produto, né, da combustão, e também vai reduzir o NOx, que é o óxido de nitrogênio, para que você tenha NO2 na saída, por exemplo, e daí você tem um gás que não é nocivo. O NOx ele é nocivo, o NO2 já não é nocivo. Então a ideia ele faz a redução, né, para esse NO2. E daí no caso do HC vai fazer água, né, vai transformar em água, fazer a combustão dele, né, desse HC, e do hidrocarboneto não queimado, transformar ele em água e oxigênio. E água aí, exatamente. E CO2, água e CO2, desculpa, não é água e oxigênio, água e CO2. E daí também o CO vai transformar em CO2. Então ele vai fazer toda essa parte. E aí você trabalha, né? Porque quando você está com uma mistura rica, você trata a parte de NOx. Quando você está com mistura pobre, você trata a parte do HC e do CO. Então tem que trabalhar muito com essa flutuação ali do lambda para você ter. Uma hora você trata um, depois uma hora você trata outro. Tem estratégias de aquecimento do catalisador que você tem que usar para poder aquecer mais rápido, por exemplo. Mas não pode exagerar nessas estratégias, porque se você exagera, daí você tem problemas daí no caso de aumento de emissões. Então tem todo um trabalho que deve ser feito, né, dentro dessa área, dessa parte da calibração, dessa fase da calibração de emissões, para poder respeitar os limites. É uma área muito legal também, eu trabalhei nessa área também, e foi uma área que tipo assim, trouxe muito retorno para mim, porque você pensa, né, você está ali lidando com emissões do veículo, né, e assim, você tem que respeitar o limite de emissões independente de quem dirige o carro. Você tem lá, quando você vai fazer o ensaio de emissões, você medir os gases do escapamento que estão saindo pelo escapamento, você tem um ciclo padrão que se segue, isso é feito em todo mundo dessa forma, né? Aqui na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, você tem um ciclo padrão que você segue. Então, lá no dinamômetro de rolo, né? Esse ciclo padrão vai rodar e você tem que daí fazer com que o carro siga esse ciclo padrão. Mas nem toda pessoa que senta lá no carro para fazer esse ciclo vai dirigir da mesma maneira, né? Então, tem diferença de conduções, diferença de condução. E essa diferença de condução você tem que absorver com a tua calibração, né? Não pode ser uma calibração que é feita para uma pessoa só dirigir. Tem que ser para vários tipos de pessoas. Quem senta lá no carro tem que dirigir e ele tem que respeitar o limite de emissões. Então você tem que lançar mão de várias estratégias para você ter condição de fazer com que o carro, mesmo tendo outras pessoas dirigindo, que podem ter pessoas que dirigem de uma forma mais brusca, né, mais assim, acelera muito, tira o pé do acelerador muito rápido e faz muitas variações de aceleração, e as pessoas dirigem mais suave, né? Então tudo isso tem impacto na produção de gases no escapamento, gases poluentes, né? Então, você tendo essa noção, você tem que trabalhar para que várias pessoas possam dirigir e você ainda assim respeite o nível de emissões. É uma área bem legal, né? Bem interessante, foi bem bacana trabalhar, no caso, na montadora disso aí.